Olá, eu sou o Zuca Marques, esse é o Minuto do Turf e hoje é um Minuto do Turf especialíssimo. Hoje é bandeira 2, hoje nós teremos 2 minutos do Turf num programa só. Por quê? Ele vai ao ar na quinta-feira, eu estou gravando na quarta, e no sábado nós teremos em Paris o Arco do Triunfo e em Maryland, nos Estados Unidos, o Preakness Stakes, duas das provas mais tradicionais e importantes, respectivamente, do Velho e do Novo Mundo. Então são 2 minutos do Turf. Esse agora é o do Arco do Triunfo, daqui a pouco acaba esse e já vem o do Preakness. Então não desligue após esse primeiro minuto do Turf que tem outro em seguida. Vou gravar os dois agora. Bom, o arco desse ano pode ser um arco inédito, histórico, porque justamente a Enable pode conseguir ser o único animal da história a vencer 3 vezes o Arco do Triunfo. Eu tenho um livro autografado, o TBS tem um livro autografado, que é a história do Arco do Triunfo, desde o primeiro Arco do Triunfo até uns 15 anos atrás. É um livro dessa grossura, numerado, espetacular. Eu dei uma lida nele, mas enfim, o programa vai ficar muito longo. Então vamos rapidamente ao que interessa. Além de ser a possibilidade, além de termos a possibilidade de Enable vencer pela uma inédita terceira vez o Arco do Triunfo, teremos outra raridade, que seria um animal vencer o arco aos 6 anos. Nunca na história um animal venceu o arco aos 6 anos. Mas e o Motrico, Zuca? Sim, o Motrico venceu na década de 1930, lá nos primórdios do Arco do Triunfo. Ele venceu o Arco do Triunfo aos 5 e depois aos 7 anos, mas não aos 6. Nenhum venceu aos 6 anos. Nesse interregno dos 5 aos 7 anos, o Motrico foi para a reprodução e acabou voltando, mesmo depois de ter filhos nascidos, voltou a correr e ganhou pela segunda vez o arco, então aos 7 anos. Ele que inclusive ganhou provas de steeplechase, vejam vocês, os preconceitos vão caindo por terra. Enfim, seria a primeira vez na história que o animal venceria 3 vezes o arco e a primeira vez na história que o animal venceria o arco aos 3 anos. O que conta a favor da Enable? Claro, conta a experiência, ela já correu esse par 3 vezes, ganhou 2 e fez um segundo. Conta o fator que ela não tem nenhum tipo de predileção por pista, a pista deve estar molhada, está chovendo muito em Paris, a pista não vai estar rápida, e isso para a Enable tanto faz. E pesa, claro, a classe, ela é uma égua fenomenal, ela é uma égua que já está na história, sem dúvida alguma, por todos os seus feitos. Vai com o seu jockey de sempre, está super bem preparada para esse par há quase um ano, então a Enable tem essas vantagens, digamos assim. A desvantagem dela qual é? O peso, é a idade, claro, ela tem 6 anos, e o peso que ela vai dar. No passado, por exemplo, nós não tínhamos uma potranca de 3 anos correndo arco, e esse ano temos justamente a provável favorita, o que está dividindo. Eu entrei inclusive num site, não, tem vários sites de aposta, né? Eu não jogo nesses sites, mas eu entrei para melhorar o programa aí para vocês, e tem, só na Inglaterra tem 15 ou 20 sites de apostas, né? E é pau a pau, tá cabeça a cabeça. A Love era a favorita, deixou de ser agora, justamente por causa da pista molhada. A Enable passou a ter uma pequena vantagem nas bolsas de apostas em geral sobre a Love, justamente por causa da pista. A Enable não tem predileção por raia, e a Love até hoje só mostrou qualidades, ou mostrou suas melhores atuações na raia leve. Ela não, as suas 3 derrotas foram na raia molhada ou pesada, assim como a sua mãe também não corria na raia molhada ou pesada. Portanto, esse é o grande handicap que ela está dando para a Enable e vice-versa, né? A Enable não tem problema nenhum de raia. As duas correrão mais ou menos acomodadas, elas têm as mesmas características. Acredito que isso seja um dos fatores de equilíbrio do páreo. Entretanto, o páreo não se resume a essas duas. Na realidade, se você parar para pensar, o páreo são vários alazões contra uma castanha. Enable é castanha, Zaina, e os outros favoritos são todos alazões, começando pela Love, como eu disse, que deve ser, se não a favorita, vai estar muito perto da Enable na bolsa de apostas no dia. O único animal que entrou pagando suplementação foi o Serpentine, ganhador do Derby. Nós já comentamos sobre ele aqui na ocasião. Ele foi a primeira vitória dele, a primeira atuação dele em prova clássica, justamente no Derby de Epsom. Então, mas está aventurando? Não, um cavalo que ganha o Derby de Epsom nunca está aventurando. Eles pagaram um bom dinheiro para ele correr essa prova e está na mão do Aidan O'Brien, também não podemos esquecer disso. Eu acho que um dos excelentes azares do Arco do Triunfo, ainda mais dessa pista pesada que sempre está sujeita a novidades ou a resultados, vamos dizer assim, inesperados, pode ser o Stradivarius. O Stradivarius é um cavalo histórico também, ele ganhou 4 vezes a Goodwood Cup, né? É um fato raríssimo, se não inédito, um grande fundista, foi o melhor fundista da Europa, e agora vai correr 2.400 metros. Os fundistas sempre têm que ser respeitados no Arco do Triunfo, na minha opinião, especialmente numa pista pesada. Lembrando que o pai dele, o Sea of Stars, também ganhou o Arco do Triunfo. Eu acho que se por acaso a Enable ou a Love não ganharem, o que é improvável, mas não é impossível, Stradivarius
é um nome a ser considerado e muito bem considerado. E para encerrar como, talvez, digamos assim, o melhor azar do páreo, na minha opinião, Japan, também das cocheiras do Aidan O'Brien. Não se iludam com as últimas atuações, especialmente com a última. Ele é um cavalo já múltiplo ganhador de Grupo 1. Ele teve problemas de casco, problemas sérios de casco, não estava bem. Agora o cavalo está tinindo. Esse é um excelente, um tentador azar no páreo. Outro cavalo também perigoso é o Sotas, que também é um cavalo ganhador do Derby francês. Já tem colocação nessa prova, também é sempre respeitável. Mas eu acho que é difícil sair das duas éguas. O melhor da potranca e da égua, né? É uma batalha também de uma égua de 6 anos contra uma potranca de 3. Isso também, duas fêmeas, isso também causa um atrativo a mais no arco. Mas tirando as duas, o que volto a dizer, não é improvável, mas não é impossível. Eu acho que Stradivarius e Japan são excelentes azares. Lamentavelmente o Gaiat, que era o cavalo que eu sou apaixonado, como vocês sabem, não vai correr o arco. A última corrida dele, ele evidentemente não estava, na minha opinião, não estava bem. Não ganhou, não mostrou nem sequer nem a mesma velocidade, nem a resistência. Infelizmente ele tira um pouco do brilho, se é que se pode dizer isso, num páreo que tem a Enable tentando tricampeonato e uma máquina de correr como essa potranca Love do páreo. Aliás, a Love ganhou tanto os Milguinels quanto o Oaks, um por 4, outro por 8 corpos, depois ela ganhou o Yorkshire Oaks também. Aí no Yorkshire Oaks foi um verdadeiro galope, mas existem muitas críticas e comentários de que ela não ganhou de ninguém. De fato, os campos dessas 3 provas estavam bastante fracos. Isso é um ponto a ser notado. Porém, se nós analisarmos os tempos em que ela ganhou, ela poderia ter ganho inclusive o Derby. Isso é mais um ingrediente, digamos assim, que transforma o arco desse ano num momento histórico e sensacional. Vamos todos torcer, porque certamente teremos grandes emoções, basicamente entre Enable e Love, mas com coadjuvantes perigosíssimos. Daqui a pouco, não desligue, eu já vou comentar o Preakness na sequência. Vapt-vupt, como dizia o saudoso Chico Anísio. Até já!